Hoje é nosso 7º encontro. Passou rápido, né? Mas foi uma campanha maravilhosa, onde a gente passeou pelo livro de João, né? E hoje nós vamos falar sobre Jesus e a pesca maravilhosa. Domingo passado eu falei para quem estava aqui que muitas vezes os homens fecham as portas para nós, deixam a gente sem saída, mas Deus sempre é o Deus de oportunidades, amém? E nós temos muito para aprender hoje com Jesus e o apóstolo Pedro no final desse livro de João, amém? Que são os personagens principais. A Bíblia diz que estavam todos os discípulos, mas ressalta, Florinda, a presença do apóstolo Pedro, porque Jesus, depois de ressurreto, aparece ali para tratar com ele. E eu creio nessa noite que Deus vai tratar com você, amém? Que Deus vai trazer grande revelação da sua parte. Abra comigo em João capítulo 21. Versículo 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez. Diga comigo, outra vez. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: Jesus se manifesta outra vez. O que é isso? É o Deus das oportunidades, amém? É o Deus das oportunidades. Mistura essa palavra com fé, que você vai viver grandes milagres, amém? Olha lá. Aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e diga comigo, naquela noite, nada apanharam. Amém? Como é que fica uma pessoa que não pega nada? Quando você se propõe a fazer alguma coisa e o resultado é nada. Vai pensando aí. Vai pensando. Você é um ser pensante. Vai pensando aí. Quando você tenta alguma coisa, você investe alguma coisa, você investe a sua energia, você investe o teu tempo, você investe os teus sentimentos, você investe tanta coisa e o resultado é nada. Vai pensando. Mas ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Diga comigo: lance a rede à direita do barco. Amém? Glória a Deus. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, mais ou menos 92 metros, tá, gente? Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e o peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhaste. Então Simão Pedro no barco
e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Feche os olhos. Senhor, traga revelação, traga direção, traga nessa noite, meu Deus, luz aos nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar e ser fortalecido nessa noite de sexta-feira. Nós que estamos aqui e quem está acompanhando pela internet, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. E todos digam amém? Glória a Deus. Cada vez que a gente lê a Bíblia, por isso que a gente precisa ler a Bíblia. Você precisa ser uma pessoa de leitura da Bíblia. Você vai perceber algumas coisas que, por exemplo, todas as histórias que tem contida na Bíblia, elas trazem dificuldades. Porém, quando resolve, você percebe que Deus estava no controle desde o começo. Desde o começo, o Senhor nunca perde o controle. Amém? A primeira grande lição que eu quero dizer para vocês essa noite, desde o começo, o Senhor nunca perde o controle. Amém? Então assim, você percebe que são pessoas comuns, como eu e você, e que viveram milagres, situações perdidas, mas que se tornaram grande testemunho. Então se tornou grande testemunho para eles, para nós também pode ser igual, e muito mais, porque Jesus deixou registrado na palavra, que aquele que cresce nele, Florinda, faria as obras que ele fez, e ainda maiores. Ou seja, nós somos candidatos a viver coisas maiores. Amém? Quem recebe isso, diga amém. Então fortalece o teu coração nessa noite, amém? Então vamos entender primeiro o contexto aqui. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa se colocar no lugar das pessoas que estão ali, para a gente poder entender e aquilo se tornar didático à nossa vida. Amém, meus amados? Então o que acontece? O contexto aqui era o seguinte: Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Em resumo, não tinha mais a presença física de Jesus. Eu não consigo imaginar, porque eu e você, a gente conhece Jesus pela fé. Amém? A gente caminha com Ele, mas a gente caminha com Ele por fé. Os discípulos, além de caminhar por fé, caminharam enxergando Jesus, dormindo no mesmo lugar que Jesus dormia, se alimentando junto com Ele, amém, gente? Ouvindo os conselhos da boca dele, amém? Hoje nós vemos pessoas usadas pelo Espírito Santo, como eu estou sendo usado aqui hoje, como você é usado pelo Espírito Santo para aconselhar alguém, ou para cantar louvores a Deus, amém, gente? Ou para pregar numa célula, você é usado pelo Espírito Santo para falar de Jesus, mas eles tiveram uma convivência física. Então você começa a imaginar como é que estava a cabeça deles. Com certeza decepcionados, sem direção, frustrados. Isso eu estou falando de uma maneira geral. Mas eu acredito que Pedro estava pior. Por quê? Porque um pouco antes de Jesus ser crucificado, Pedro disse assim: eu não te nego. E antes do galo cantar, ele negou Jesus 3 vezes. Então ele estava pior. Amém, gente? Dentro dele havia um tormento. Que lição que nós aprendemos aqui? Muitas vezes o negar a Cristo são as nossas pequenas falhas de todo dia, ou grandes falhas, que muitas vezes nos afasta de Deus. Amém, gente? A gente diz: eu não vou negar mais, mas a hora que a gente vê, a gente negou, e aquilo vai criando um sentimento dentro de nós, vai criando uma
coisa, sabe assim, acho que eu não sou digno de receber, eu acho que eu não sou digno. Tem alguns até que dizem assim: fiz tudo errado, como que Deus vai me abençoar? Será que Deus tem alguma coisa para mim ainda? Será que o propósito dele já não foi por água abaixo? Será que eu já não arruinei com tudo? Preste atenção, nesse estado estava Pedro, neste momento, ou seja, a mente dele estava atormentada. Por quê? Porque ele prometeu que ele não ia negar Jesus e ele negou, e agora Jesus não estava mais ali, e agora? Presta atenção, o amor de Deus é tão grande, que a Bíblia diz que Jesus veio e se manifestou outra vez. Receba mais uma chance hoje. Receba uma nova oportunidade hoje do manifestar de Deus sobre a sua vida. Receba nessa noite mais uma chance do manifestar de Deus sobre a sua vida. O texto começa dizendo, Jonathan, outra vez Jesus se manifestou aos discípulos, amém? Então ele veio de novo, ele chegou ali. Quando Jesus vem de novo, ele vem por algum objetivo. Jesus desceu aqui nessa noite pela presença do Espírito Santo, ele está aqui nesse lugar, e ele veio por algum motivo, por algum objetivo, por algum propósito. A presença do Espírito Santo não se manifesta sem propósito. Então fica bem atento, porque você vai receber grandes coisas aqui nessa noite. Você vai sair daqui alimentado, fortalecido, restaurado para a glória de Deus Pai, com os olhos iluminados em nome de Jesus. Receba, amém? Olha só, e estavam todos juntos, mas você percebe pelo andar do texto, que eles estavam, vamos usar uma palavrinha que vocês vão entender, desenchavidos. Não está dando muita liga aqui a conversa deles. O versículo 2 que diz que eles estavam todos juntos, e de repente Simão disse: vou pescar. Mas não pescar homens. Lá atrás Jesus tinha chamado ele para ser pescador de homens. Mas aqui não. Ele estava tão desconstruído que ele pensou: eu não tenho outra saída a não ser voltar a fazer o que eu fazia antes. Uma nova lição. Escute, quem se encontrou com Jesus nunca mais consegue ser o mesmo. Nunca mais consegue ser o mesmo. Quem se encontrou com Jesus nunca mais é o mesmo. Amém, gente? Amém? Nunca mais você vai ser o mesmo. E Pedro achou, Florinda, que podia voltar para a vida de antes, que podia voltar a pescar, né? Vou pescar, sou pescador. Afinal de contas, eu neguei o mestre, eu arruinei com a minha vida, eu ia ser pescador de almas, né? Mas eu arruinei com a minha vida, então agora eu vou voltar a pescar, vou voltar para a minha profissão normal ali, vou voltar lá atrás, o que eu estava fazendo antes, vou regredir na minha vida. Escute, em nome de Jesus, com o Senhor Jesus é para frente que se anda, você não regride, você não volta atrás, amém? O Senhor sempre vai ter uma saída para você, amém? Se levantou um muro na tua frente, se o muro foi você mesmo que construiu, como no caso de Pedro, era ele mesmo que tinha construído aquele muro, ele foi tomando as decisões, ele negou Jesus, mas preste atenção, o Senhor é o Senhor da segunda chance, amém? A Bíblia diz que ele se manifestou outra vez naquele momento e veio em especial para Pedro. Você vai perceber pelo texto, amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus, amém, meus amados? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Glória a Deus. Vamos caminhar por essas águas. Ok. Ele disse: vou pescar. Eles estavam tão apáticos, e no versículo 3 você percebe que os outros não questionaram, não falaram nada, Florinda. Todo mundo: vamos também. Já não tem mais nada para fazer. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele foi embora. Ele disse que vinha um consolador, mas o consolador não chegou. Será que vem? Naquele momento dentro deles havia o quê? Decepção, frustração, aquele sentimento de perca.
Quando você nega Jesus, você fica num sentimento de perca. Num sentimento que, puxa, falhei. Aquele peso. Eles estavam tão desenchavidos, Pedro falou, vou pescar. Ninguém questionou. Espera aí, vamos pescar. Vamos esperar uma direção do alto aqui. Não, ninguém falou nada. Todo mundo decidiu ir pescar. Entrar no barco e naquela noite nada apanharam. Por quê, gente? Porque sem a direção de Jesus, depois que você conhece Ele, nada mais funciona. Não funciona. Não funciona, Anselmo. Não funciona, você que está assistindo. Não funciona, Lucas. Depois que você conhece Jesus, você nunca mais é o mesmo. Se você tentar alguma coisa sem a direção dele, tentar caminhar, Florinda, assim, separado dele, sabe assim, dizer, Jesus, fica aqui que eu vou ali passear, que eu vou ali tomar uma decisão, que eu vou ali tomar uma atitude, sabe, Richard, não vai funcionar. Você é testemunha disso, né? O Senhor falou com você em sonho essa semana, amém? Então não funciona, gente, depois que a gente conhece Jesus, você cria uma aliança com Ele, e essa aliança é eterna, é para sempre, amém? Você está chamado para ir morar no céu. Aqui embaixo você é candidato a grandes milagres. A tua vida vai ser um testemunho contínuo de milagres. E depois disso, pastor, nós vamos morar no céu. Amém? Porque o nosso Salvador nos comprou e nos lavou com o sangue dele. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém, gente? Presta atenção. Eles foram pescar e nada apanharam. Como é que eles ficaram depois dessa pesca? Mais perdido ainda. Espera aí, neguei Jesus, falhei, Jesus já foi, eu agora estou atormentado, voltei para a minha vida normal, mas não existe mais vida normal para quem recebeu Jesus. Não existe mais vida normal, viu? Não existe mais caminhada normal. Você é separado por Deus, você está selado pelo Espírito Santo, amém, gente? Tem um selo na tua vida, pelo Espírito Santo de Deus. Vou lá voltar para a minha vida normal, mas nem a vida normal está funcionando. Fiquei a noite inteira. E ele não era um bobo, ele era PhD em pesca, pescador profissional. Os outros podiam ter ido junto com ele de alegre ali, mas o Pedro era pescador profissional e pescou a noite inteira e nada apanhou. Então chega de manhã pior do que saiu. Porque quando a gente tem essa sensação que negou Jesus, só tem um caminho. Jesus, vem outra vez. Amém? Vem outra vez, eu preciso do Senhor. Porque nenhum projeto que você tentar depois vai dar certo. Porque você já está separado por Jesus. Amém? Você já está separado por Jesus. Com Jesus na sua vida, tudo vai andar, Sandra. Tudo vai andar na vida dos teus filhos. Amém, Anselmo? Tudo vai andar na tua história. Tudo vai caminhar. Tudo vai ter sucesso. Tudo vai ter êxito. Amém? Para a glória de Deus Pai, recebe, porque isso aqui é a palavra revelada para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Quando eles chegaram de manhã, frustrados, acabados, quem que eles encontraram? Está ali no versículo 4. Jesus se apresentou na praia. Olha o amor de Deus. Pedro negou 3 vezes. No momento que Jesus mais precisou. Era a hora que ele estava enfrentando a cruz. O Jesus humano. 3 vezes. Mas a hora que Pedro está frustrado, quem aparece na praia? O mestre. Aparece na praia
e eles não reconhecem. Por quê? Porque quando você está frustrado, lembra que eu já ensinei vocês? Diga comigo, a fé não opera nos sentimentos. Amém? Então Jesus estava ali e eles não reconheciam. Por quê? Frustração, decepção. Amém? Se sentindo para baixo, destruído emocionalmente, acabado. Então eles não conseguiam perceber que era Jesus. Então Jesus pode mandar uma palavra, o Espírito Santo pode mandar uma palavra, o Espírito Santo pode mandar um sonho, uma revelação, uma direção para você bem clara. O Espírito Santo pode usar a mula para falar com Balaão. Em outras palavras, uma pessoa que não tem nada a ver chegar em você e falar alguma coisa que só podia ter vindo de Deus. Se você estiver coberto pela frustração, pela decepção, você não vai entender. Por isso que tem que limpar o coração. Amém? Tem que limpar o coração e se abastecer da palavra. Amém? Se aproximar de novo de Jesus. Esse é o caminho. Olha lá, versículo 5, Jesus se aproximou devagarzinho. Não tem nada para comer, eles disseram não. Aí veio o versículo 6 com uma direção, presta atenção. No meio da frustração, qual é o caminho? É voltar para a palavra. Na palavra sempre vai ter direção. Na palavra sempre vai ter uma saída. Na palavra sempre vai ter uma direção certa, não era para qualquer lado. Lancem a rede à direita do barco. Ou seja, qual poderia ser a resposta de Pedro ali? Não vou. Não vou. Eu estou falando que eu não vou, Thalia. Não vou, Simone, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não aceito e eu não vou. Ele poderia ter dito, mas eu já fui a noite inteira, quem que me garante que agora vai acontecer alguma coisa? Eu já tentei a noite inteira. Só que ele tentou a noite inteira sem direção nenhuma, frustrado, no meio da decepção. Amém? Sabe aquela coisa, vamos fazer porque não tem outra coisa para fazer? Não porque Deus mandou, porque eu não tenho outra coisa para fazer, porque eu preciso me mexer. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, ai pastor, só fica só mandando a gente orar, 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 tem que agir também. Eu falei, agir o quê? Para que lado que você vai? Não sei, vou fazer alguma coisa. Eu falei, então, você já deu a resposta, não sei, vou fazer alguma coisa. Quem quer viver o melhor de Deus não faz alguma coisa. Quem quer viver o melhor de Deus faz o que Deus mostrou. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer viver o melhor de Deus não faz alguma coisa. Guarda bem essa frase sobre o teu coração. Quem quer viver o melhor de Deus não faz alguma coisa, faz o que Deus mostrou. Amém? E isso só vem através da comunhão com o Senhor. E aqui o Senhor diz, lancem à direita do barco e vocês encontrarão. E eles obedeceram, lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Resultado, presta atenção, não é o mesmo mar? Era o mesmo mar. Não é a mesma loja? É a mesma loja. Não é o mesmo serviço? É o mesmo serviço. Não é o mesmo ministério que Deus te deu? É o mesmo ministério. Amém, meus amados? Não é o mesmo emprego? É o mesmo emprego. O que precisa? A direção certa da parte de Deus, porque tem peixe ali escondido, tem peixe dentro desse mar, tem peixe dentro dessa situação. Em nome de Jesus, esse mar pode representar o teu casamento, pode representar os teus filhos, pode representar a tua casa, pode representar o teu trabalho, a tua profissão, qualquer relacionamento seu, pode representar o teu ministério. Então existe peixe ali, precisa da direção certa da parte de Deus. É o mesmo mar, e é o mesmo Pedro. O que mudou? É a primeira noite, na noite anterior, horas antes,
Ele foi pela direção dele, não pegou nada. Mas a hora que ele chegou frustrado, aquilo que estava dentro dele caiu, ou seja, ele voltou vazio. E quando a pessoa está frustrada, ela desceu. Então quando você está vazio, você consegue ser cheio de Deus. Você está disposto a ouvir Deus. Amém, meus amados? A ouvir Deus. E naquele momento o Senhor dá a direção. E com a direção de Deus no mesmo lugar. Não mudou o lugar. Não é geográfico. Amém? Diga para o seu irmão, seja profeta na vida dele, diga, não é geográfico. Amém, gente? Deus é poderoso, diga para o seu irmão, para cumprir a boa obra na sua vida. Diga para ele mais uma vez, tem direção certa de Deus. Diga para ele assim, tem peixe dentro desse mar. Amém, meus amados? Tem peixe. Não é mar estéril, não. Tem peixe dentro desse mar. Amém? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Ok. Versículo de número 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, toda vez que você ouvir isso, é o próprio João, tá, gente? Ele não quis ser prepotente, dizer assim, então eu próprio, que Jesus amava, né? Então assim, o discípulo que Jesus amava é o próprio autor do livro, é o João, entendeu? Que Jesus amava ele, né? Presta atenção, ele diz a Pedro, é o Senhor, houve ali o que? Uma revelação. Vocês conseguem entender? Quando a decepção sai do nosso coração, a frustração, que a fé não opera em sentimentos, a fé crê, a fé é racional. Pastor Invelde veio pregar quarta-feira aqui e falou, a fé simplesmente crê. E a gente saiu daqui cheio, cheio. Amém, gente? A fé simplesmente crê. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então olha só, naquele momento houve a revelação e todos enxergaram. E no versículo 8 a Bíblia diz que estavam próximos 92 metros mais ou menos distantes, né? E o Senhor no versículo 10 ele pede para os discípulos, traga os peixes, mas não porque precisava de peixe para assar. Se vocês perceberem, acho que está no 9, Lucas, volta lá. Olha lá, já tinha peixe e já tinha pão. Por que Jesus pediu para eles trazerem os peixes? Porque eles precisavam perceber o milagre, o tamanho dos peixes. Vai para o versículo 11. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Lá estava cheia de, diga comigo, 153 grandes peixes. Diga para o seu irmão, não era qualquer peixe. Aonde que estavam esses peixes a noite inteira que eles pescaram e não pegaram nada? Porque sem a direção de Deus, o grande milagre não acontece. O melhor de Deus não acontece. Você fica penando numa situação, porque não tem a direção plena de Deus. Amém, meus amados? E quando você tem a direção, aí é grande. Amém? É grande por quê? Porque o teu Deus é grande. Porque Ele é maravilhoso. Amém, Simone? Ele é o Deus de maravilhas. Operando Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o nosso Deus de operar. Amém, meus amados? Então quando Ele opera, é grande. É coisa grande. Porque todos precisam ver que Ele é na sua vida. Na vida do crente. Amém, meus amados? Eles obedeceram uma ordem?
Sim ou não? Obedeceram. Foi fácil de obedecer? Não. Porque uma noite inteira você sem pescar, e no outro dia vem alguém que até então eles não sabiam que era Jesus, e diz: lança lá do lado direito. Então, para obedecer a ordem, você tem que renunciar a algumas coisas dentro de você. Você precisa tirar algumas coisas de dentro de você. Amém? A fé crê. Quando você receber um aconselhamento do seu pastor, muitas vezes você vai dizer: mas será para cá? Apenas ouça e vai. E você vai ver que no final dá certo. Amém? Quando você pedir uma palavra para Deus, aí você chega com um propósito aqui no culto, e na abertura do culto, Simone abriu o culto hoje, e na abertura do culto, Deus falou com você, você vai dizer: meu Deus, que tremendo, mas será que é para mim fazer? Não tem será, irmão. Amém? Obedece, amém? Porque a ordem era o quê? Absurda. Volta lá no versículo, acho que 6, Lucas. A ordem era absurda. O mar a noite inteira, versículo 5 primeiro. Vamos lá. Olha lá. Perdão. 4. Ao romper da manhã, estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. 3. Olha lá. Entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Versículo 6. Nesse contexto de quem não pegou nada, que Jesus diz para eles: lancem a rede do lado direito. Então, quando tudo está perdido, é que vem a direção de Deus. E a direção de Deus sempre vai te desafiar a ir para um lugar onde você humanamente vai dizer: mas eu já fui, mas eu já fiz, mas eu já estou orando, mas eu já perdoei e fizeram de novo, mas eu já estou tendo paciência, mas eu já estou cansado de ter paciência. O Senhor está dizendo: tenha um pouco mais de paciência. Mas eu estou esperando, então espera mais um pouco. Mas eu estou cansado de esperar, então descansa esperando no Senhor. Amém, meus amados? Quem está entendendo da glória a Deus? Então assim, a ordem era absurda. É a revelação do céu para você. Amém? Era absurda. E porque eles obedeceram, eles viveram o milagre do versículo 11. Se eu perguntar quem quer viver milagre aqui do versículo 11, 153 grandes peixes, ou seja, grandiosidade de Deus, todo mundo quer. Mas e querer obedecer quando é um absurdo? Quando não é uma coisa que você vai dizer: nossa, não está me agradando essa história de obedecer. Então é necessário uma renúncia aqui. Amém? É necessário quebrar um orgulho, conforme a Simone cantou nessa noite. É necessário você renunciar e caminhar mais uma milha com essa pessoa. É necessário você tomar uma decisão mais sensata para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. É necessário você caminhar mais um pouco nesse emprego. Se você ai, está tudo tão difícil, mas eu não recebi resposta nenhuma de Deus e vou sair. Então sai para você ver. Você vai ficar perdido, porque não tem direção de Deus. Amém, meus amados? Precisa de direção do alto. Que lado que é? Do lado direito, é do lado esquerdo, é atrás, é na frente? O Senhor vai falar claramente ao teu coração. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E eles viveram esse milagre, porque o milagre é para quem na hora que está tudo difícil resolve obedecer. Se coloque de pé. O encontro com Jesus é esse nessa noite. O Senhor quer tratar a nossa alma.
E Ele quer muito que você tome uma decisão. Os 153 grandes peixes estão lá no mar. O problema não é geográfico. É o mesmo lugar. Amém? Me trazendo a ideia da a Bíblia diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos os que nela habitam. Então não tem lugar ruim e lugar bom. Existe um Deus bom que nos abençoa onde Ele nos estabeleceu. Quem está entendendo, diga amém. Então a decisão agora qual que é? Ministério de Louvor pode subir. A decisão agora é essa: Senhor, eu não estou apanhando nada. Senhor, está um deserto o meu casamento. Está deserto a criação dos meus filhos. Senhor, eu tenho renunciado, mas não tenho tido resposta. Então você precisa da direção perfeita de Deus. Amém? Da direção perfeita. Enquanto essa direção não vem, permaneça. Eles não saíram do mar que eles estavam. Eles permaneceram ali até vir a direção. E a direção devolveu eles para o mar, para o mesmo lugar. O lugar da frustração se tornou um lugar de grandes milagres. Ou seja, teu casamento vai se tornar um lugar de grandes milagres. Teus filhos vão se tornar herdeiros da terra, da bênção de Deus. Aleluia. Amém, meus amados. Teus filhos vão se tornar herdeiros da terra. Amém, da bênção do Senhor. A boca fala daquilo que você crê. Então você crê que teus filhos já estão livres, que teus filhos já estão libertos, que a tua geração é uma bênção. Você declara, a tua boca declara a fé, porque se você se encher de frustração, se encher de decepção, quando Jesus aparecer, você não vai conseguir enxergar. Quando a palavra chegar, você não vai conseguir receber a revelação, porque os sentimentos eles ofuscam, os sentimentos eles tampam, eles enegrecem a nossa visão, eles deixam a nossa visão em trevas. Amém, meus amados? Mas quando você renuncia os sentimentos, se você chegou aqui hoje disposto a tomar a sua decisão, e essa decisão está baseada em alguma coisa humana, o conselho de Deus essa noite é esse: volte atrás. Volte atrás. Amém? Volte atrás. É nesse mesmo mar, os peixes estão escondidos, estão guardados para quem obedecer. Recebe essa direção em nome de Jesus.